Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Expresso Outliers. Eu sou a Clara Sodré, analista de fundos na XP. E o Expresso Outliers nasce para ser aquela pausa na correria do dia a dia, para pegar um café, sentar-se no sofá e entender de forma tranquila e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre o universo dos fundos de investimentos. Aqui vamos falar sobre indústria, estratégias, classes e relevância, trazendo comparativos, características e a parte que eu mais gosto, como tudo isso impacta na sua carteira e nos seus investimentos. Por trás de cada fundo de investimento existe uma tomada de decisão. E é justamente isso que queremos abordar aqui no Expresso. Queremos um espaço para debates, teses e coragem de se posicionar e investir em um mundo repleto de certezas. E neste primeiro episódio, vamos falar sobre a renda fixa global, que é um termo amplo se você parar para avaliar que é possível emprestar dinheiro e financiar uma dívida do governo, dos bancos ou até mesmo empresas privadas. Inclusive, tem gente que arrisca emprestar dinheiro para outras pessoas, que eu particularmente não acredito que é a melhor estratégia, mas sei que tudo é uma questão de como você, investidor, enxerga e trabalha o risco. E por falar em risco, hoje eu gostaria que você entendesse que a renda fixa tem diferentes tipos de riscos. E por isso o nosso Expresso hoje começa com uma dose educacional. Hora de entender o que é esse mercado que vamos explorar hoje. Quando a gente fala em renda fixa global, nós estamos falando de um mercado amplo. Não estamos falando de uma única coisa. Esse é um mercado enorme e muito relevante. E pode ser dividido em dois grandes mundos que eu vou colocar aqui na tela. O crédito público, ou seja, negociado em mercados públicos, e não estamos falando apenas de governo, é importante falar isso, e o crédito privado, negociado fora dos mercados públicos. Essa nomenclatura é importante para diferenciar do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Crédito público, ou também conhecido como listado, são títulos de crédito que têm preço diário e podem ser negociados. Aqui na tela eu trouxe um verdadeiro mapa para você entender que existem vários tipos de títulos dentro desse universo público, desde os títulos de alto grau de qualidade de investimento, que são os investment grade, até os papéis de dívidas com dificuldade, que são os distress. Já logo na sequência, a gente já fala do mercado de private credit ou crédito privado, onde encontramos operações feitas fora do mercado listado, como os empréstimos direto para empresas, que é o direct lending, e a dívida subordinada, que é o mezanino, até mesmo operações especiais. Deixei esse mapa amplo aqui na tela para você entender a diversidade de estratégias que a gente pode encontrar na renda fixa global. Mas ainda assim, esse mapa está resumido. E cada um desses tópicos aqui levaria um episódio inteiro para ser abordado. Mas hoje vamos apenas focar nos blocos que o investidor brasileiro pode acessar de maneira fácil e prática através da plataforma XP e que ajuda a entender essa escada de risco e retorno dentro do crédito global. Vamos aprofundar no universo do high grade, high yield, direct lend e dívidas subordinadas. Para começar, vamos falar dos títulos investment grade, dentro do universo de crédito público, que é similar ao que chamamos de high grade aqui no Brasil. E quando falamos high grade, estamos falando de títulos com grau de investimento. O grau de investimento funciona como um atestado de que o país ou a empresa não corre risco de dar um calote na dívida. O Brasil, por exemplo, ele não tem esse atestado desde 2015, e eu já comento isso. Além dos governos com grau de investimento, o high grade também envolve grandes empresas sólidas e com grande previsibilidade. Só que em troca disso você vai ter um retorno mais baixo no relativo. Como estamos falando do crédito global, a volatilidade ela vai existir. Mesmo nesse universo mais conservador, os preços costumam se mover. E no caso desse universo, por mais seguro que seja, ele pode oscilar com as variações de juros. Falei aqui do universo que tem grau de investimento, que é o investment grade, high grade. Agora vamos para o universo high yield, onde encontramos empresas com risco maior e juros mais altos, ou seja, paga mais para tomar o empréstimo. Ainda no mercado público e com liquidez, só que mais sensíveis aos ciclos de crédito como um todo. Aqui o risco do crédito vai do duplo B+, até o triplo C. E um detalhe importante aqui para você, investidor global.
quando o investidor global ele olha para as dívidas aqui no Brasil e ele coloca em algum título público, ele basicamente está alocando em high yield, já que, como eu comentei, desde 2015 não temos o grau de investimento, e sim um grau especulativo. Ou seja, investir em títulos públicos aqui é investir em high yield com esse olhar global. Avançando e saindo do universo de crédito público, do universo público como um todo, e indo para o universo de private credit ou crédito privado, nós temos o direct lending bem aqui em cima. Ou seja, empréstimos bancários à moda antiga, mas sem um banco. Essa é uma modalidade que se consolidou como um coração do private credit. São títulos de investidores que são especializados, que emprestam dinheiro diretamente para empresas médias em troca de spreads, ou seja, taxas mais altas. Os empréstimos não bancários no mercado intermediário, eles existem há décadas. No entanto, o mercado realmente começou a decolar com a regulação pós-crise bancária, incluindo a Basileia III, que atualmente está sendo revisada, o que aumentou os requisitos para as empresas acessarem o capital bancário. E isso fez com que os bancos se afastassem dos empréstimos para empresas menores, abrindo espaço para novos bolsos. E aí, é muito importante entender que é um empréstimo sem o banco no meio para entender que é um empréstimo direto para empresas médias. Avançando agora para a dívida subordinada ou mezanino, é importante entender aqui com uma abordagem que eu gosto muito e utilizada pela Morgan Stanley. O mezanino em um edifício, ele está abaixo de tudo, em cima apenas do subsolo. Ou seja, em uma estrutura de dívida, caso exista algum problema de crédito, esse é o último a ser pago antes dos acionistas. Importante entender isso porque, em troca de ficar ali como um dos últimos da fila de pagamento, a dívida subordinada acaba oferecendo para os investidores, através desses empréstimos de mezanino, oferece maiores retornos. O retorno acaba vindo com a combinação entre o juro em dinheiro, pagamento em espécie e até mesmo em ações, e torna o mezanino semelhante às ações dentro dos instrumentos de dívidas. E aí, para entender melhor a diferença desses 4 universos, eu trouxe uma tabela comparativa. E aqui é possível criar uma escada de risco, saindo do mercado listado com maior transparência, com maior volume de negociação, e indo para o mercado privado, do investment grade até a dívida subordinada, de emprestar dinheiro para o governo e para grandes empresas, ou emprestar para empresas privadas com nível de subordinação, de trazer um rating de qualidade, ou seja, um risco de crédito alto, até mesmo para tipos de títulos que têm uma avaliação interna do gestor, ou seja, não tem um rating público divulgado. E tudo isso abrindo mão de você ter um pouco mais de liquidez para agregar em termos de retorno. E é muito importante que a medida de risco, ela não necessariamente está na volatilidade. Até porque se você pegar um investment grade, ele vai ter marcação ao mercado, vai ter volatilidade. Só que quando você olha para o mercado privado, a marcação ao mercado ela é diferente. Então não necessariamente vai ter volatilidade, mas vai ter risco de crédito. E entender essa dinâmica faz toda a diferença. Pois bem, passei aqui um verdadeiro educacional sobre o tema. Agora vamos entender um pouquinho sobre a dose, ou seja, o tamanho desse expresso. Aqui você já sabe a teoria, agora vamos olhar para a prática, o tamanho desse mercado que a gente está abordando. Para isso, eu gostaria de colocar alguns números na mesa para que você tenha a dimensão do tamanho desse mercado. Segundo o levantamento da CIFMA, publicado em junho de 2024, o mercado global de renda fixa somava cerca de 145 trilhões de dólares em títulos em circulação. Só os Estados Unidos respondendo por aproximadamente 40% desse total, algo em torno de 58 trilhões de dólares, mais do que o dobro do segundo maior mercado, que é a União Europeia. E dentro desse universo enorme, olhando apenas para os títulos corporativos, a OCDE reportou no fim de 2024 que o estoque já atinge 35 trilhões de dólares, com um crescimento de mais de 150% desde 2000. Quando a gente olha para todo esse mercado e recorta para olhar apenas o mercado high yield, estamos falando de cerca de 2 trilhões de dólares. E existem algumas métricas amplamente divulgadas sobre isso, mas esse número eu trago especialmente do time JP Morgan, alguns relatórios que abordam esse mercado. Já o universo de private credits, que tem se expandido de forma acelerada, a gente já enxerga um mercado de cerca de 1,8 trilhão de dólares.
Isso até abril de 2024, segundo o estudo da Morgan Stanley. E tem uma expectativa de chegar a 2,3 trilhões de dólares até 2028. Dentro desse universo, o Direct Lend é a maior fatia, enquanto estratégias subordinadas é um segmento um pouco menor, mas que paga retornos muito mais rápidos para assumir esse risco subordinado. Legal, Clara, belos números, muito interessante, mercado trilionário, mas por que isso importa? O Brasil representa apenas 0,6% do total mundial de títulos corporativos. Por isso, olhar apenas para a renda fixa brasileira é ignorar as oportunidades dos títulos corporativos ao redor do mundo. E se já olhamos o tamanho, bora olhar as oportunidades? E para isso, eu convidei o Daniel Propovic, que é Portfolio Manager da Franklin Templeton, para entender um pouco sobre quais são os motivos para o investidor brasileiro olhar para a renda fixa global agora. Escuta o que ele falou. A renda fixa global ela está num momento bastante atrativo. Né? A gente vê aí um ciclo de corte de juros acontecendo nos Estados Unidos. A gente acha que o mundo desenvolvido também deve, em algum momento, começar também a entrar no seu ciclo de corte de juros, mas tem um ponto importante. A gente está partindo de um patamar de juros mais altos, a gente deve para um patamar de juros mais baixos do que o atual, mas consideravelmente maiores do que os últimos 10, 20 anos. Tá? Então, acho que isso por si só, ele reforça que a renda fixa segue atrativa olhando para frente. Fora isso, a gente também enxerga como muito atrativa a parte mais curta da curva. Por quê? Porque o corte de juros ele não vai acontecer de uma forma muito agressiva, ou seja, os juros não vai pegar e cair drasticamente. Então, quando a gente olha, por exemplo, para algumas aplicações de crédito, né, por exemplo, o high yield, a gente vê um prêmio de risco que está atrativo, principalmente considerando os fundamentos corporativos que ainda parecem bem resilientes, mas quando a gente soma a taxa de curto prazo do Tesouro Americano, mais esse prêmio de crédito que o high yield oferece, a gente vê aí um rendimento bem interessante. Então, acho que o investidor tem bastante a capturar. E acho que talvez um último ponto para considerar é, muita coisa está acontecendo no mundo, né? O próprio ciclo de corte de juros deve acontecer com velocidades diferentes entre diferentes regiões, e também a gente vê muita coisa acontecendo no lado político e que acaba transbordando principalmente para o mercado de renda fixa. E a gente vê na gestão ativa, eu acho que muitas estratégias conseguindo capturar, né? Acho que a volatilidade ela também cria oportunidades e gestão ativa que consegue capturar essa oportunidade está se dando muito bem nesse período e deve continuar aí olhando para frente. Muito interessante a visão do Daniel, porque ele traz alguns componentes aqui. Ele cita o atual momento de juros americanos, ou seja, esse movimento de corte de juros, mas que ainda permanece em um patamar atrativo para a renda fixa global. Ele cita uma preferência em relação à renda fixa mais curta, ele fala do high yield como uma preferência que também vale atenção, porque eu já vou puxar uma convidada para falar sobre o tema, mas ele fala principalmente da importância da diversificação. Esse é um tema relevante. A gente não está falando aqui para você, investidor, colocar toda a sua parcela da renda fixa só na renda fixa global. Mas se você coloca apenas aqui no Brasil, está deixando oportunidades a nível mundial de fora da sua carteira. E aí, para entender um pouco melhor sobre essa história do high yield, por que é atrativo agora, o que a gente está enxergando, eu trouxe uma segunda convidada. Nós temos a honra de receber aqui um recado da Isabela Nunes, que é diretora comercial da JP Morgan Asset Management Brasil. E ela traz um recado sobre por que olhar para o high yield global nesse exato momento para você, investidor brasileiro. Confere um pouco da visão dela. Quando olhamos o mercado global de high yield, que já soma cerca de 2 trilhões de dólares, vemos uma classe de ativos que continua trazendo oportunidades bem interessantes. Por exemplo, o índice US High Yield acumula uma alta de 7% em dólares só esse ano. É verdade que o ciclo de crédito está mais avançado, mas, ao mesmo tempo, o crescimento global tem mostrado uma resiliência surpreendente, mesmo com tarifas, criando um cenário macroeconômico global mais positivo do que o mercado esperava. Para o investidor, isso significa que ainda há bastante espaço para gerar alfa, principalmente através de uma análise ativa e seletiva. Falando de spreads, hoje estamos com um nível abaixo da média histórica, 290 bips para o US High Yield, contra uma média de 509 bips dos últimos 25 anos. Esses spreads vêm caindo nos últimos anos e a pergunta que mais ouvimos é: será que o mercado de high yield não está caro demais? Vale a pena entrar com spreads tão baixos? Essa é uma dúvida importante e é fundamental considerar que sim, existe o risco dos spreads voltarem a subir se a economia desacelerar ou se acontecer algum choque macro inesperado. Mas a boa notícia é que com yields atuais em torno de 6,7%, o investidor tem um colchão interessante
caso os spreads aumentem um pouco. O cenário macroeconômico ainda traz bastante incerteza, então nossa recomendação é buscar aumentar a qualidade dentro do universo de high yield através de uma seleção cuidadosa de setores, emissores e estruturas. Para o investidor global, o high yield continua sendo uma peça importante para a diversificação e geração de retorno, mas cada vez mais é um jogo de qualidade, seleção e gestão ativa. Bem, aqui alguns pontos interessantes desse recado da Isabela. Acho que o primeiro a pontuar é que ela menciona que toda essa volatilidade trazida principalmente pelo tarifaço, por tudo que a gente está acontecendo no cenário macroeconômico global, ele não tem tirado a atratividade e a demanda pela renda fixa global. E a gente também está acompanhando um movimento muito interessante na dinâmica dos spreads de crédito. Ou seja, por mais que não esteja no seu topo, ainda está acima da média histórica, segue atrativo, mas um ponto que vale muito destaque é a questão de fundamentos. Entender os fundamentos da renda fixa global hoje, como as empresas aproveitaram toda a liquidez do mercado, em especial a partir de 2020, para melhorar os seus balanços, é muito importante. Então, na nossa visão, essa é uma janela oportunística para você olhar para a renda fixa global, em especial para os mandatos high yield. Só que eu trouxe para vocês aqui o universo do crédito público, depois eu trouxe o universo do private credit ou crédito privado, para falar um pouquinho também sobre esses mandatos mais ilíquidos. E aí eu queria trazer um pouco sobre esse crédito privado com a visão de uma gestora global que é referência nesse tema, que é a Morgan Stanley. Por isso eu trouxe o Thiago Cavalcante para representar a visão da Morgan Stanley, trazendo um pouco sobre como eles enxergam tanto o crescimento desse mercado de private credit, como os investimentos em direct lending como um todo. Thiago, conta pra gente o que você acha desse mercado agora. Nos últimos anos, o direct lending, que são empréstimos diretos feitos a empresas de médio porte nos Estados Unidos, vem se destacando por oferecer retornos atrativos e consistentes, em média cerca de 9,5% ao ano desde 2004, mesmo em períodos de crise ou de juros baixos. Esses investimentos pagam taxas pós-fixadas, acima da média, com um prêmio adicional por serem menos líquidos. Além disso, contam com camadas extras de proteção. Os contratos são personalizados e têm cláusulas que ajudam a limitar perdas. As empresas tomadoras de crédito costumam ter baixas taxas de inadimplência, cerca de 1%, e, em caso de problemas, as taxas de recuperação são maiores que as grandes companhias. Outro fator que reduz o risco é que os fundos de private equity estão colocando mais capital próprio nas aquisições. Hoje, cerca de 67%, contra 49% em 2013. Para o investidor, o direct lending também traz diversificação. Por quê? Tem uma baixa correlação com ações e renda fixa tradicional e melhora a relação risco-retorno da carteira. Em ciclos de juros altos, por exemplo, essa classe entregou em média 11,5% ao ano, superando leverage loans e high yield nos Estados Unidos. Por fim, o cenário estrutural favorece o crescimento desse mercado. O número de bancos nos Estados Unidos caiu mais de 50% desde 2008, o que reduziu a oferta de crédito, enquanto os fundos de private equity seguem com muito capital e precisam financiar aquisições. Há ainda uma grande quantidade de dívida corporativa vencendo até 2030, cerca aí de 155 bilhões por ano, criando uma demanda natural por crédito privado. Em resumo, o Morgan Stanley vê o direct lending como uma oportunidade sólida. Oferece renda atrativa e estável, boa proteção de capital, diversificação real e um ambiente estrutural altamente favorável para os próximos anos. Bem, já temos aqui o porquê a renda fixa global, o porquê high yield agora e também o porquê private credit. E por que eu trouxe esse episódio aqui para vocês? Por que vale a pena olhar para esse tema? Você acabou de ver todos os highlights das gestoras sobre o tema, mas é muito importante você ler e aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Por isso, eu separei algumas leituras recomendadas que vamos deixar o link aqui na descrição para você que quer entender um pouco mais da visão dessas gestoras, argumentos. E é muito importante entender todo esse cenário e esse mercado para já se posicionar e garantir oportunidades para sua carteira. E aí eu queria deixar meu super agradecimento a Franklin Templeton, a JP Morgan e a Morgan Stanley, gestoras globais que são parceiras da plataforma XP, mas que principalmente trouxeram insights para enriquecer o nosso expresso. Deixo o nosso agradecimento e convite para você, investidor, conhecer mais sobre essas grandes gestoras globais.
Bem, o nosso Expresso ainda não acabou. É hora de organizar, concatenar todas as ideias compartilhadas aqui. Passamos pelo educacional, passamos pelo tamanho de mercado e a visão de alocação nesse momento. O que falta? Você pegar papel e caneta e vir para o nosso próximo bloco. Primeiro ponto, a renda fixa global ela não é uma coisa só. Vai desde o universo mais seguro e mais líquido, que é o investment grade, formado por governo, empresas sólidas, até estruturas privadas e customizadas, como o direct lend e o mezanino, a dívida subordinada, que oferece retornos maiores em troca de mais riscos, e também você abre mão de uma parte da liquidez. Segundo ponto, estamos falando de um mercado gigantesco e expansão. Já soma mais de 145 trilhões de dólares, sendo que temos uma crescente demanda por esse tipo de ativo e com projeções de crescimento olhando para frente, em especial no private credit. Terceiro ponto, essa oportunidade ela existe, mas exige seletividade. Temos yields interessantes no high yield, temos oportunidade no private credit, mas são universos novos de alocação. Ou seja, você, investidor, precisa de ajuda para olhar para essas oportunidades de uma maneira mais acurada. E nada melhor do que fazer isso através da gestão ativa que os mutual funds oferecem para você. Por fim, o investidor brasileiro tem acesso facilitado a todo esse universo que eu falei para vocês através dos fundos internacionais. E você pode acessar tanto na conta local da XP, através dos feeders funds, com proteção cambial, sem a preocupação com a variação do dólar, quanto através dos mutual funds, através da conta global da XP, em que você acessa diretamente os fundos lá fora. São mais de 56 gestoras de recursos, mais de 105 estratégias, um universo relevante para você ter acesso a todo esse universo que eu comentei aqui no Expresso hoje. Lembrando que se você tem interesse nas principais recomendações e temas sobre fundos de investimentos, siga nos acompanhando por aqui. Até porque o Expresso Outliers nasceu para te aproximar mais da indústria de fundos, mas o podcast Outliers ele não deixa de existir. A ideia é te aproximar de uma maneira completa do universo da gestão de recursos. Teremos convidados, teremos análises, teremos trocas, teremos debates de uma maneira expressa, de uma maneira mais resumida. E na semana que vem retomamos com o modelo tradicional, já que semanalmente teremos episódios do Outliers sendo publicado, seja do podcast, seja do Expresso. Espero que gostem e até uma próxima.